Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Tirado de Atos capítulo 27, versículos 22 e 23, diz a Bíblia: Paulo antes de sofrer o naufrágio. Mas agora vos admoesto, a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo. Daí tirado o título: o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Se você pertence a Deus, está incluído na oração de Jesus, que roga ao Pai que guarde a todos os que lhe obedecesse e cresce em sua palavra. Entretanto, são dois senhores, duas portas, dois caminhos. Dois senhores porque é o Pai de Jesus Cristo e o Deus deste século, que é Satanás por trás desse sistema de coisa. Duas portas porque tem a porta estreita, que é Jesus Cristo, e a porta larga, as coisas do mundo. Dois caminhos: o caminho estreito, que é Jesus, e o caminho largo, que leva você para o lugar que você não gostaria de ir. Quem é o teu Senhor? Qual é o caminho que você está trilhando? A que porta tu estás entrando? A quem tu serves? Este é o teu dono, é o teu Senhor. Se você disser que é Jesus Cristo, contudo não deixou as noitadas, as baladas da vida, as cervejadas dos finais de semanas, as prostituições, infelizmente, o Deus que você serve é o que diz em 2ª carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Eu abri um parênteses para dizer: se tu dizes, eu tenho Jesus, e anda nas práticas das coisas desse mundo, olha quem está encobrindo, cegando a tua mente, mudando o teu raciocínio, para te aprisionar nas coisas do mundo, que é inimizade contra Deus. E ao curtir estas obras da carne, você se torna inimigo de Deus. Fecha as parênteses. 2ª carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz a Bíblia, Paulo dizendo: nos quais o Deus deste século, aquele que está mudando o teu raciocínio, a tua mente, para te aprisionar nas coisas do mundo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2ª carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Então, se o evangelho da glória de Cristo está encoberto aos teus olhos, na tua mente, ou seja, você não obedece à palavra de Deus, a Bíblia diz: para os que se perdem, está encoberto. Vivendo este contexto mundano, você não pode formar um só corpo com Jesus. Portanto, a oração que ele rogou ao Pai não te atinge. Jesus roga pelos discípulos e por quem o aceitar. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. João capítulo 17, versículo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 17, versículo do 20 ao 22 e o versículo 25. Tudo de João capítulo 17. Todavia, a quem você está servindo e desagrada a Deus? A palavra de Deus nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Qualquer que permanecer em Jesus Cristo não peca e se afasta do mal. Diz a palavra de Deus: qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Qualquer que peca não viu, nem o conheceu. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 6, 8 e o 10. Se você pertence a Deus, és filhos de Deus e descendência de Abraão, como diz a palavra, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 26, 29 e versículos do 6 ao 9. Glória a Deus. Contudo, se você resiste à fé e à verdade, como você terá um encontro com o Senhor? E o título da mensagem é: O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Nos diz a Bíblia: e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para nós de salvação, e isto de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 28, Paulo dizendo: todos nós seres humanos somos criados, feitos por Deus, nos diz a palavra, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos gerados por Deus, e nos diz a palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, que é a semente humana, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Criados por Deus para vivermos uma vida de verdadeira justiça e santidade. E diz a palavra: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículos do 17 ao 24, Paulo dizendo: e porque sois filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nos diz a palavra: e porque sois filho, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Gálatas capítulo 4, versículo do 6 ao 9 diz isto: você será servo daquele que você se apresentar para o servir. Nos diz a Bíblia: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romano capítulo 6, versículo 16, Paulo dizendo, ainda nos diz: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, a parte B. Nos diz a palavra: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em João capítulo 8, versículo 34, Jesus dizendo: nos diz a palavra: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, seus desejos carnais. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça.
E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículos 12 e versículos do 20 ao 22 diz isto, Paulo dizendo: Deus convida o homem a abster-se de pecar. Abster-se significa conter-se. A palavra de Deus nos diz: ora, pois que já Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento: aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz isto. Diz a palavra: para os homens pecadores, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne, e com dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 17 ao 19, a parte A. Diz mais a palavra: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo do 3 ao 5 diz isto: portanto, tudo o que o homem semear, isto também se fará. Nos diz a Bíblia: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, que é o Espírito Santo, do Espírito, ceifará a vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8 diz isto: nós somos convidados a nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. E nos diz a Bíblia: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, seus desejos carnais. Romanos capítulo 13, versículos do 12 ao 14, Paulo dizendo: os desejos da carne é inimizade contra Deus, nos diz a Bíblia, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, que é o Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículos do 5 ao 8, diz isto, Paulo dizendo: Deus te chamou para você viver em santificação, e nos diz a palavra, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu próprio corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto,
quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 4 ao 8 diz isto. Ainda nos diz a palavra: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos do 14 ao 16, Paulo dizendo: Deus te chama filho meu. Olha que coisa linda. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixa apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículos do 20 ao 23 diz isto. Guarde, pois, o teu coração puro, não deixe que ele se contamine, se afaste do Senhor teu Deus. Nos diz a Bíblia, Jesus dizendo: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos capítulo 7, versículos 18 ao 23. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem. O Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Abra os teus olhos. Veja o caminho que você está trilhando, porque nos diz a Bíblia: há no sentido de existir, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 16, versículo 25. Deus te chama para uma mudança de vida, e nos diz a Bíblia: para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos capítulo 26, versículo 18 diz isto. Então, temas a Deus, porque nos diz a Bíblia: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14 diz isto. Para tudo há um preço a ser pago. Veja quem você quer servir e siga servindo: a Deus, o Pai de Jesus Cristo, ou o Deus deste século, como também aquilo feito pelas mãos dos homens, que são as imagens de escultura. E para encerrar a mensagem, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Diz a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15 diz isto. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo, tenha vindo em despertamento para você entender e queira só servir ao Senhor, tendo temor, em obediência à sua palavra. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for o desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei a tua palavra e peça ao Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade ao teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra.
Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração. Entretanto, só faça esse pedido. Se você quer essa mudança de vida, e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque a igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.